a gente tem vários níveis evolutivos aqui no planeta, mas eu diria que os dois primeiros quartis só, né? Do terceiro e o quarto quartil a gente não deve ter ninguém, que são os mais elevados, mas do segundo para baixo, aí com certeza a gente tem todas as faixas. Tem, acho que tem. Acho que tem, sim. Então, assim, falando da questão histórica, né? Esse é um ponto até que eu já falei algumas vezes, mais aqui em casa mesmo, mas é algo que eu gostaria de estudar, esse ciclismo histórico. Porque se você analisar, e quem fez isso primeira vez, né? Quem acho que ficou famoso por isso foi Michel de Nostradame, né? Que fez análises históricas, porque as previsões de Nostradamus, na verdade, são análises de ciclos históricos que ele fez, né? Não é nada mais. Ele não previu nada, ele só olhou o passado e tentou descrever o futuro. Que de tempos em tempos surge um ditador, que coisas acontecem, mas aí é aquela leitura também, né? Que as pessoas fazem e querem traduzir isso de acordo com a sua boa vontade, né? Porque tem coisas que foram escritas que dá a entender qualquer coisa que você quiser, como a gente já discutiu aqui, ó. Se eu quiser ler ou fazer uma leitura de um filme, sei lá, evangélico, à luz do espiritismo, a gente vai ver que tem pontos do espiritismo dentro, né? Se você for olhar a lista de Schindler, do ponto de vista espírita, você vai ver que tem pontos que a gente vai conseguir fazer relação com o espiritismo. Isso não quer dizer que, primeiro, né, nós sejamos os guardadores do farol da luz do espiritismo, né, porque longe disso. E tampouco eu acredito que exista alguém que seja o detentor dessa luz aqui nesse planeta. E outra coisa também, já olhando o ciclismo e olhando os eventos que acontecem na história da humanidade, que é todas essas questões das repetições que acontecem em locais distintos, né? A questão das pirâmides, a questão do cultivo, a questão do uso da natureza. Então você tem uma série de coisas que, falar assim, tem algumas linhas histórias, né, de pensadores que dizem, surgiu em algum lugar e aí, mais ou menos ali no norte da África, né, que eles posicionam origem mais ou menos naquela região, surgiu ali e dali se proliferou para o resto, mas vamos ser conscientes, né, para se gerar algo em um lugar e esparramar pelo mundo todo a pé, é um evento dinástico, né? Passar de geração para geração. Alguém bolou um projeto de pirâmide, fez algum lugar, ficou bonito, falou assim, vamos rodar o mundo e vamos vender esse projeto aí. A pé. O mundo inteiro. Aí fala, vamos... então, ó, mais ou menos ali, quando a gente chega próximo de junho, quando a gente chega ali, junho, julho, lá no norte, lá no Estreito de Bering, aí causa um gelão lá, dá pra gente atravessar pro outro lado. Dá pra ir a pé, de boa, isso aqui tem, mas, cara, tudo bem, passar ali, beleza, mas você tá todo lugar ao mesmo tempo, o cara tem que ser mágico, né? Não, eu acho que a Cláudia tem razão com relação a essa. Talvez seja esse o gatilho, né? A baixa moral. Eu acho que as civilizações, pelo menos com os exemplos que a gente citou aqui, me passa essa impressão que as civilizações vão se desenvolvendo em todas as áreas, né, do conhecimento, seja tecnológica, seja da matemática, seja do conhecimento próprio, e a moral não deve avançar na mesma proporção, ou ela deve regredir na mesma proporção, né, até o momento do colapso. E seria uma explicação possível, né, para essa quantidade de civilizações distintas ao longo da história, né? Então, assim, vocês evoluíram. Hoje eu ouvi um podcast em que o cara estava falando isso. Se você, a gente já citou isso aqui, nada a ver com o assunto, mas
acho que exemplifica bem. Ele falou assim, todo mundo fala sobre o mínimo que você precisa de dinheiro para ter uma vida confortável, etc. e tal, mas ninguém faz o cálculo de quanto é o máximo, né? E aí não fazer essa conta do máximo, a gente cria essa desigualdade absurda de bilionários em dólar, que sozinho o cara pagaria a conta do mundo, né? Ele falou assim, cara, a gente fica numa corrida imensa, né, com o propósito de vida, de modificar milhões de vidas, de transmitir conhecimento, que é o discurso presente atualmente, né? Ele falou assim, mas e com seu pai? Você anda tendo a mesma dedicação com seu filho? Porque para você ser bilionário, seu nível de dedicação é 24/7, né? Então você se dedica tanto, e aí a educação do seu filho, você está fazendo direito, né? Então mas aí dá para você terceirizar, você paga, terceiriza. Então talvez seja uma explicação desse colapso de civilizações e povos, né? Que é a degradação moral, que é que deve ser inversamente proporcional, porque eu não estudei, ao desenvolvimento intelectual, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar, nós estamos vivendo uma era de colapso moral, Sim, né? A gente tá num ponto, sim. né, que a gente vem discutindo aqui há tantas vezes, né? Como a gente consegue coisas que são absurdas e a gente tá virando uma coisa banal, né? A ponto da polícia botar o cara lá dentro do camburão, tacar gás e tá tudo bem, os caras não foram presos ainda. E eu acho que não sei qual o Ministério Público lá acho que ali é Aracaju, na Sergipe, disse que não, como é que é? Eles não tinham evidências como é que é? Suficiente. Não, tem um adjetivo, não tinham evidências suficientes. Eles botaram um adjetivo lá que eu, assim, foi tão ofensivo que eu falei, não é possível. Ou seja, o cara gravou. Alguém botou um comentário, não foi suficiente porque o cara gravou em uma qualidade menor. Devia ter gravado uma coisa. Eu tô rindo, mas assim, é trágico cômico. É de nervoso, né? De nervoso, porque assim, de como nervoso, assim? né? Não foi suficiente. O cara filmou, gravou. Você quer o quê? Não tá de qualidade a imagem? É esse que é o problema? Você queria Agora que você falou disso, eu quero falar também. 4K, isso. Você queria em 4K? É esse que é o problema? Não sei se vocês viram também, já que a gente fez uma projeção de milhares de anos aí. A mulher que foi traída pelo namorado, terminou com o namorado terminou com ela e tal, não sei o quê. Aí o que ela fez? Foi lá, catou o filho do cara e jogou pela janela. É isso, é sobre isso. Aí você fala assim, cara, da onde você tirou aqui? Gente, é isso, sabe? Assim, a gente está vivendo um tempo, né, que você vê aí os dois, né, jornalista, indigenista, sumindo nada, né? Porque no mínimo eles encontraram, mas não estão querendo dar conta, né? Do que, porque vão estar com um problema muito maior na mão se encontrar, se liberar esses corpos aí, né? Que a gente já sabe que os caras já eram, né? E as pessoas assim, sabe? Ai, não, tudo bem. Ai, nossa, que mundo ruim que a gente vive, né? Mas escuta, cadê os outros? Cadê a voz das pessoas? Sabe? Os bons, né? Aquela coisa dos bons que tem que falar mais alto, sabe? Porque, gente, eu acho que a tendência é essa, nós estamos tendendo a desaparecer enquanto nação, porque, primeiro, bom, gente, nós tivemos um tiroteio aqui em Guará, o cara entrou no shopping atirando, feriu 2 pessoas aqui, no shopping de Guará, lugar que nós estávamos, assim, um dia antes, exatamente no mesmo lugar que o cara entrou, porque eles começaram uma briga lá fora, o cara entrou pelo shopping, o cara não pensou 2 vezes antes de atirar no meio de uma praça de alimentação lotada,
né? Então, assim, gente, é muito surreal, né? A gente vê lá nos Estados Unidos, já virou o quê? Já virou... eles já estão contabilizando qual o maior massacre, sabe? 20 pessoas, 20 crianças mortas, 2 professoras, sabe? E tá tudo bem, fizeram lá uma lei meia boca, lá um negócio que é para dizer que estão tentando fazer um desarmamento, e ó, fica nisso. E aí a gente mesmo, enquanto sociedade, vai se dizimando. Porque é isso, né? Eu tenho uma arma, fico brava com você, eu me dou o direito de ir lá no shopping e atirar no coisa, ou catar seu filho e tacar pela janela porque eu fiquei brava com você. Sabe? É umas coisas que você fala, gente, envenenar, né? Igual teve a madrasta também, que envenenou os Gente, sabe? Que mundo é esse, né? Que a gente tá. Em que essas coisas. Ah, mas agora virou notícia. Virou notícia. Mas a questão não é só virar notícia. A questão é ser punido com rigor, para que isso não volte a acontecer. Mas não é punir com rigor, é matar o cara que fez isso. Não é. É simplesmente ter justiça com isso. Pessoa cumprir por aquilo que ela fez, né? Então, assim, a gente não precisa de justiceiro, a gente precisa de moral, sabe? É isso que está faltando aqui. A gente está vivendo uma crise muito séria nesse sentido, eu acho. Ó, e se a gente começar a ver esse ciclo aí, ó, é preocupante. olha, na realidade o que falta nos evoluir, uma parte a gente já conseguiu, que foi a física, a evolução física nós, enquanto raça, assim, biológica, tínhamos nos primatas uma cauda. O que nos falta agora é perder a cauda moral. Porque o que tem de gente de rabo preso, eu tenho a minha tese de que assim, pô, mas pensa, por exemplo, esse cara de novo lá do Sergipe, lá, o cara que foi executado numa câmara de gás improvisada lá, no Camburão. O Ministério Público fala que teve evidências substanciais para que justificasse a prisão preventiva dos envolvidos. Meu, por mim, eu tenho por mim que é o seguinte: o que acontece em altos escalões é rabo preso. Cara, eu não vou apertar o botão vermelho para você, que senão você aperta o botão vermelho para mim, nós dois vamos morrer. Porque eu tenho rabo preso com você tem rabo preso comigo, nós dois temos rabo preso com o terceiro, que tem rabo preso com o quarto, com o quinto, e fecha todo mundo. Então nós temos que perder evolutivamente, já perdemos a cauda biológica, nós temos que perder agora a cauda moral, de ter rabo presos. Enquanto a gente tiver rabo preso, a sociedade não vai evoluir. Não vai. Porque assim, cara, você tá pisando no meu rabo moral, você pisa no meu e eu não te prejudico, você não me prejudica, e nós vamos preservando por aí afora. Né? Essa que é a verdade. E a gente está no meio de uma guerra totalmente sem sentido, e sabe-se lá quantas pessoas morrendo, né, por dia, sei lá, né? A gente está num momento em que um problema da fome gritando de novo, né? Por exemplo, você fala da questão do Genivaldo lá de não ter prova. Gente, eles ensinam isso, tem vídeo gravado, instrutor ensinando essa tortura. Ensinando, o cara tá lá, ainda tá achando, mas não é só para dar um sustinho, é só para dar eu não sei, sabe? Eu já tomei spray de pimenta, não na minha cara, mas já participei de alguns eventos que, gente, é uma coisa horrível, horrível. E eu nem tava perto, eu tava distante. Né? Vocês viram no jogo lá que teve, acho que foi o jogo do Palmeiras, né, Alexandre, lá em Curitiba, Foi. que o pessoal começou a tacar spray de pimenta lá fora, que o pessoal do campo começou a passar mal. Agora imagina você botar um cara lá dentro. E morreu um torcedor. Então, sabe? E enfiar o cara lá e ainda falar que não, isso daí é só para dar o cara ficar zonzo, gente. Isso é um absurdo, né? Então, assim, a gente está vivendo o mundo dos absurdos. Dos absurdos mesmo, né? E que, infelizmente, muita gente, não, mas, é bandido, não, mas, bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, tem que ter uma arma. Que raio de cidadão de bem que tem arma, gente? Não é cidadão de bem. Uma pessoa que quer uma arma, não é. Entendeu? Não, para mim não entra na minha cabeça isso, mas você tem que ter controle. Controle do quê? A gente não consegue se controlar.
no mínimo, numa briga de trânsito, a gente vai conseguir controlar tendo uma arma na mão, gente? Sabe, é umas coisas que para mim não bate. Assim, acho difícil. A gente tem hoje talvez uma condição moral melhor do que dos povos antigos, provavelmente, mas que a gente ainda tem muito para caminhar, tem. E tem muita gente, como o Zé disse, né? Que é realmente isso. Enquanto existir toda esse lance de rabos presos, a gente não vai conseguir fazer nada, porque existe um corporativismo, existe mas hoje foi ele, mas e se for eu amanhã, né? Então não podemos deixar passar. Aqui, ó, eu tô lendo aqui, fiz questão de lembrar. Não pode justificar a prisão baseada a partir de elementos frágeis e não sustentáveis. Ou seja, acho que a Câmara não estava com boa resolução, talvez. O Jairson ia adorar o tema. Mas é triste, né? Além de triste, é vergonhoso, né? Isso que é o principal, assim, eu acho. As pessoas perderam a vergonha na cara, né? Esse lance do poder, do rabo preso, é nítido, né? É claro. Não tem outra explicação que não seja essa. Agora, no dia a dia, né? Da porta para dentro, no refúgio do lar, eu acho que a gente não anda nem tratando o nosso lar com o devido, de acordo com o nome, né? Porque o lar é uma coisa de acolhimento, de proteção. Então, se a gente não faz isso nem dentro de casa, imagine da porta para fora. Eu acho que a gente precisa parar de negar as coisas, né, que acontecem, né? Eu acho que falta uma apreciação mesmo de memória histórica, né? Principalmente no Brasil, né? De toda a nossa história sangrenta, de toda a nossa história horrível, né? De dominação, de exploração, de morte, de tudo, né? A gente fala desses lugares, né? Mas eu já tive a oportunidade de visitar uma fazenda que mantém ainda hoje, né? O poço em que eles torturavam os escravos, né? E nós estamos falando de coisas assim recentes, né? Aqui mesmo no Vale Histórico, Bananal, quando eles foram construir a passagem de Bananal, porque assim, Bananal, essa parte do centro histórico era uma parte cafeicultora muito importante também da questão das fazendas e tal, e eles foram construir o acesso para poder mandar, né, as mercadorias que eles faziam, tudo por Paraty, que até que então Paraty era o ponto por conta da Estrada Real e tal, né? E eles dizimaram a população indígena inteira, porque botaram eles para fazer isso. E era um serviço insano, né? Então não foi só aqui não é a história só da dominação, da escravidão e dos senhores e tudo mais. Não, tem a história da dizimação dos índios também, né? De todos os índios que estavam ali naquele percurso, né? E ainda hoje a gente tem coragem de olhar e dizer que eles não têm direito, não pode ter, não tem gente. As pessoas deviam ter vergonha, né? Mas não, a gente não aprende nada com o passado. A gente repete, sabe? E é um absurdo, porque a gente tem que olhar e aprender. Poxa, a gente teve um passado tão terrível, né? Tão invasivo, e hoje a gente não é capaz de olhar para os nossos índios, né? Para os indígenas brasileiros
e dizer, olha, esse é o povo brasileiro, o real povo brasileiro. A gente não se identifica. Por mais que eles tenham a música do Legião mesmo, o seu nome está em tudo, e nem assim, né? Você vai valorizar, você vai dar e as poucas pessoas que se propõem a fazer esse trabalho são mortas. E não acontece nada. Né? Nós estamos falando de lá atrás, do Chico Mendes, nós estamos falando do rapaz que morreu em 2019, que até hoje, lá da FUNAI, que até hoje, ó, nada. Nós estamos falando do Bruno agora, do Dom lá, sabe? E a gente não tem coragem nem de olhar, nem para ter vergonha, sabe? Vergonha, olha, nós temos vergonha disso. É vergonhoso, sinceramente. Ó, tô olhando aqui, você falou do negócio de escravo, tô vendo aqui, ó, eu peguei aqui um site do governo federal, hein? Ministério do Trabalho e Previdência. Ações da Inspeção do Trabalho concluídas em 2022 resgataram 500 trabalhadores em condições análogas de escravo, ou seja, eles pegaram dia 13 de maio, que é a data simbólica da abolição da escravatura, e até então, não estão no meio do ano ainda. 500 trabalhadores foram resgatados, você sabe se Deus quantos ficaram para trás ainda, né, nesses rincões do Brasil, em condições análogas à de escravidão. Tá? Pois é. Então, nós estamos falando em pleno século aí, 2022, enfim. Vamos lá. Ah, mas não precisa ir longe não, cara. Aqui no Brás. Sim, nas confecções. Exatamente. Aqui no Brás, cara, centro de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Eu já falei sobre isso aqui, mas o êxodo haitiano e venezuelano que tem aqui, eles estão todos na calçada ali. Sem contar os venezuelanos, os bolivianos, os peruanos, que trabalham por centavos, né? É um negócio, nossa, triste demais. Não? Então, por conta de quê? Para alimentar um comércio. No fundo, a gente também, nós todos aqui, enquanto sociedade consumista, somos culpados, nós mantemos. Imagina, assim, aí vem, aí pensando em nível internacional, vem aquela hipocrisia de sempre, né? Aí você vê, você quer aquele país bababã, líder começa a reclamar que não sei quem tem legislações muito severas, não sei o que, e começa a pensar em sanções. Mas em compensação, tem outros países lá que ficam, só porque exploram diamante na África, tudo bem. Ou que explora o ouro, não sei aonde, que vai exportar e vai gerar corrente de ouro lá da madame, lá da primeira dama, não sei quem, tá tudo bem. Esse pode fazer o que bem entende. Não, eu tenho um dado aqui, esse negócio da guerra da Ucrânia aí, todos os países acabam por baixar as sanções, né, econômicas e tal, que nada mais é do que mais uma maneira de ferrar a população, né, porque se não chega as coisas, se não tem comércio, não vive. Mas o fato é que a pessoa que eu estava ouvindo estava comentando sobre o seguinte, assim, a Europa inteira praticamente anunciou sanções à Rússia por conta da guerra e tal, não sei o quê. Só que a conta de petróleo diária é de 200 milhões de euros que a Europa compra da Rússia. Ou seja, a sanção existente é para inglês ver, né? É só para a matéria do jornal. Porque ele falou assim, mas estão sendo levianos, tá? Eu falei assim, cara, se não fizer isso, as pessoas morrem na Alemanha sem aquecimento das casas, porque não tem... Então, assim, eu já falei sobre isso também, as pessoas idolatram seus políticos acéfalos e incompetentes por diversos motivos, mas no fundo, todas as ações de poder, de conquista, de território, econômico, geopolítico, o que quer que seja, elas têm um único fundo, que é a manutenção do poder. Então, a população, ela não é levada em conta em nenhuma dessas grandes decisões, nem nas micros. E as pessoas defendem ideologias. Na verdade, não existe nenhuma. Mas, enfim, isso é só um desabafo. Desculpa aí. Não existe mesmo. Eu tenho a tese seguinte, por que a história cíclica do poder, fica essa alternância de poder, esquerda, direita, porque nenhum dos dois presta.
A direita existe porque a esquerda é incompetente, a esquerda existe porque a direita não resolve o problema. Então, ou seja, os dois não prestam. Porque, no fundo, o ser humano, vamos falar português, é uma bosta. Assim, não tem um cara assim, assim. Se você olhar para Jesus, vamos pensar no lado extremo oposto. Jesus, ao mesmo tempo, foi o maior comunista e o maior capitalista de todos os tempos. Ele foi o maior capitalista quando ele chega e fala: cara, dá a César o que é de César. O cara é dele. É do César, cara. Dá para ele. Tem que pagar o imposto? É dele? Paga-se, ué. Então, Jesus ali estava sendo capitalista. E ao mesmo tempo ele é comunista. Quando o cara chega e fala: Mestre, o que falta para eu te seguir? Cara, vende tudo e me segue. Dá para os pobres. E vem me seguir. Então, Jesus, ao mesmo tempo, é o maior capitalista e comunista ao mesmo tempo. Ou seja, ele sabia que não é por aí. Não é ideologia. É o que você falou, não existe ideologia. Existe vergonha na cara. Ou a falta dela também. É isso que no fundo, é o que importa. Então, vamos lá. Considerações, citações e memórias cultismos. Vou explorar um pouco agora, né? Estamos num momento na nossa história onde se defende que as armas que são usadas para escravizar vão te dar liberdade, né? Quando a gente sabe que, na verdade, não é a violência que traz a liberdade, mas o amor, né? E aí nós temos uma figura histórica aqui, que provavelmente, talvez vocês não tenham ouvido falar dele, mas com certeza ouviram citações, né? Martin Niemöller. Martin Niemöller, ele foi um pastor protestante da Alemanha, né? E na época do nazismo ele trouxe essa citação que ficou muito famosa, principalmente aqui nos últimos tempos, né? Ele fala: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, porque eu não era comunista. Quando eles vieram pegar os sociodemocratas, eu fiquei em silêncio, porque eu não era social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, porque eu não era sindicalista. Quando eles vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio, porque eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, eu não tinha ninguém que pudesse protestar. Para quem protestar? Alguém para me ajudar, porque já tinham levado todo mundo, né? Então, a história, ela vem trazer alguns ensinamentos para a gente, só que a gente teima em não aprender, né? A gente teima em pensar: nossa, como o passado era melhor. Gente defendendo a ditadura militar como se fosse a solução dos problemas, sendo que é o problema que a gente vive hoje, da grande maioria, 90% do que tem hoje, foi criado nessa época, onde sumiram pessoas, onde pessoas foram torturadas, assassinados, famílias desfeitas, em nome do quê? De um projeto de poder, né? Um projeto de poder que chegou num determinado, fala: não, mas eles fizeram isso para libertar aprendendo, né? Vou libertar. Aí depois eles tiveram a consciência e falaram: não, a gente já resolveu tudo, agora vamos devolver o poder para o povo. Não, amigão, se eles não fizessem isso, o povo ia tomar tudo. Isso já se você pegar lá no Livro dos Espíritos, no final, ele fala justamente isso, né? Quando que a história vai mudar? Quando tiver uma revolução. Não tem outra chance, né? Não tem outro meio. É quando o povo tomar consciência. Só que como que a gente vai tomar consciência sendo que a gente gosta de reviver o passado? Gosta de ficar nos mesmos erros sempre, né? Então, assim, alguns programas atrás a gente discutiu a questão de otimismo, né? Eu, Sidney, é 0 otimismo, Zé 1%, eu falei que era 2%. Só que os movimentos mostram que, gente, tá difícil ser otimista ultimamente nesse país, né? Assim, às vezes as pessoas falam: não, isso é um movimento global. Sim, mas no resto do mundo ele é contido. Quando começa a ter perninhas para fora, as perninhas começam a aparecer, há uma contenção, porque há uma civilização, há um poder do povo que fala: gente, isso daí não é mais admitível, chega, vai ter essas ideias de jirico lá para o outro lado, e aí dá aquela arrefecida na coisa, né? Só que a gente não vê isso aqui, muito pelo contrário. O que a gente vê não é arrefecimento, é aquecimento, né? As pessoas começam a ter ideia de girino e, em vez de alguém vir e colocar o pano em cima e falar: ó, para que já deu, as pessoas alimentam isso, né? E não vai ser
de se surpreender quando a gente tiver eleição e o resultado não for o que determinada pessoa quer, e que eu começar a fazer algazarra, como foi feito lá na América do Norte, que é dito um país civilizado, e aconteceu aquilo lá. Imagina a gente que a gente é meio primata aqui, né? Olhando a questão de civilizatória, né? Então, o que vai acontecer aqui provavelmente vai ser muito pior que o que vai ser acontecido lá, justamente porque tem gente que não olha para a situação, olha para um ser e ama o ser, né? Então, o retrato que a gente tem do país é o retrato do governante, infelizmente. Eu não me sinto representado em nenhum momento, com certeza eu não sou, e não sei se um dia eu serei, mas pelo menos parcialmente em alguns casos eu já me senti, né? Então a questão do otimismo cada vez está mais complicado. Eu mantenho meus 2% ainda, mas cada vez está mais complicado.